Fala galerinha, Thales Feitosa aqui. Então bora lá, colocar um ponto final aqui nessa parte de tipologia textual, resolvendo mais 20 questões, completando as 40 do nosso caderno, tudo bem? Pessoal, eu quero pedir desde já que você se inscreva no canal se está apreciando o conteúdo, tá certo? Deixa o gostei, pega papel e caneta, uma água, um café, tá certo? Pra gente tocar pra frente o jogo. Então bora lá, 21ª questão. Nós temos um texto aqui, a mercadoria alucinógena, tá certo? Vamos dar uma checada aqui na fonte. É o Eugênio Butti, tá? Eugênio Butti, texto da Veja, 98, em Antunes, Irandé Antunes, análise de textos, fundamentos práticos. Tudo bem, pessoal? É um texto publicado da Veja aí, a mercadoria alucinógena. Já temos um indício aqui de artigo de opinião, tá? Revista e o autor é identificado. Vamos seguir na nossa análise. O que o enunciado nos pede? Considere o texto apresentado anteriormente, marque a opção que o classifica correta e respectivamente quanto à sequência tipológica nele predominante e ao gênero textual que o define. Belezinha. Pessoal, como eu sempre falo aí, falei nas outras questões também, quando nós temos a identificação do autor, já é um sinal de que pode ser um artigo de opinião, tá? Se você tem identificação do autor e você tem presença de opinião em um texto dissertativo, vai fundo que é um artigo de opinião. Mas vamos lá. Enquanto o consumidor imagina que é um ser racional, dotado de juízo e de bom senso, a publicidade da TV abandona progressivamente essa ilusão. Então, pessoal, aqui nós já temos uma opinião do autor, tá? Porque ele diz o quê? Ele diz que o consumidor imagina que é um ser racional. Quem está dizendo isso é ele, não é uma informação, não é um fato. Mas vamos buscar mais por essas marcas, tá? Anyways. Então, para a propaganda, o consumidor não é racional. Tá? É uma ilusão. Isso para a propaganda é ilusão. Em vez de argumentar para a razão do telespectador, ela apela para as sensações, para as revelações mágicas mais possíveis. A marca de chicletes promete transportar o freguês para um tal mundo do sabor e mostra o garoto propaganda levitando em outras esferas cósmicas. O adoçante faz surgirem do nada violinistas e guitarristas. O guaraná em lata provoca visões amazônicas no seu bebedor urbano, que passa a enxergar um índio com o rosto pintado de bravura, no que seria o pálido semblante de um taxista. Pessoal, é pálido semblante de um taxista, rosto pintado com bravura. O que está acontecendo aqui? O autor está adjetivando a propaganda que ele viu. Marcas de opinião. E a gente vai avançando e encontrando mais delas, tá? É que o encanto das mercadorias não está nelas, mas fora delas. Aí é que tá. Eu posso achar que o encanto de uma mercadoria está sim na mercadoria. Por exemplo, iPhone. Vamos pegar um exemplo aí, qualquer, sei lá, um iPhone. Aí você fala, não, eu não acho que o encanto tá fora do meu iPhone, não. Eu acho que tá no iPhone mesmo, tá? Eu não tenho um iPhone. Anyways, o que acontece? A opinião do autor. Pessoal, isso aqui, e ele vai tecendo argumentos. Mas espera, por que ele acha, por que ele está dizendo aqui que o encanto, por que ele está dizendo que a indústria da propaganda e publicidade acha que o encanto está não nas mercadorias, mas fora delas? Aí ele vai dizendo, ó, ela sabe que esse encanto reside na relação imaginária que ela, a publicidade, fabrica entre a mercadoria e o consumidor. Pode parecer um insulto à inteligência do espectador, do telespectador, mas ele bem que gosta. É tudo mentira, mas é a maior viagem. A julgar pelo crescimento dessas campanhas, o público vibra ao ser tratado como quem se esgueira pelos supermercados à cata de alucinações. Pessoal, não é um texto expositivo, tá bem? É um artigo de opinião, sim, nós temos traços disso. Não é uma crônica, a crônica trata do cotidiano, nós vimos que tem opinião, portanto a gente já corta expositiva e expositiva. Agora é uma crônica expositiva, é uma crônica argumentativa, nós podemos sim ter uma crônica argumentativa, tá? É o caso? Não é. Nós estamos em um artigo de opinião. E vamos buscar mais evidências disso, pessoal, caso você ache que não, as apresentadas até agora não tenham sido suficientes. Todo texto que ele é argumentativo, ele apresenta argumentos para sustentar uma tese. Uma tese é um ponto de vista, uma opinião, tá bem? Então, qual a opinião do autor? Olha só, pelo título, a mercadoria alucinógena e pelo desenvolvimento que nós lemos no primeiro e no segundo parágrafo.
A opinião do autor é a seguinte, que a indústria da propaganda e publicidade exagera em alguns pontos, trazendo elementos à prática da publicidade que não apelam para o racional do consumidor. E ele tece essa crítica ácida aí à indústria da propaganda. Bem, vamos tocar para frente, pessoal. 22ª questão. Analise as afirmações abaixo acerca do texto 7, coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então precisamos falar do direito à cidade. Eu acho que nós já respondemos essa questão aqui, hein, pessoal? Já respondemos essa questão aqui. Já respondemos sim. Tem um problema de pontuação aqui, portanto essa última ela é falsa. A gente já corta aquelas que são verdadeiras, tá bem? Essa última é falsa, tem um problema de pontuação. Predomina o texto. Pessoal, se nós já respondemos, não vale a pena estar discutindo de novo. Mas isso a gente só vai avançar e retirar ela do nosso caderno, porque ela já está lá na primeira página, portanto, não deve estar aqui também. Vamos para a nossa... Parece que eu excluí a questão errada. Não, eu acho que não excluí não. Deixa eu recarregar. É isso aí. 22ª. Agora sim. Vamos dar seguimento, pessoal. Com base na compreensão do texto, analise as proposições a seguir e atribua verdadeiro para as verdadeiras e F para as falsas. Essa aqui, pessoal, já foi respondida também, certo? Nós temos duas questões repetidas aí em nosso caderno e só recarregar para avançarmos para essa aqui, na expectativa de que seja inédita dessa vez, né? Leia o excerto a seguir, extraído da obra Iracema, de José de Alencar, para responder à questão. Depois, Iracema quebrou a flecha homicida, deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. Então, pessoal, no que tange sequências tipológicas, lembrando que sequências tipológicas é um sinônimo dos termos tipologia textual, tá bem? No que tange às sequências tipológicas, é correto afirmar que o texto apresentado se trata de uma sequência descritiva, uma sequência narrativa, descritiva, narrativa. Vamos lá. Pessoal, nós temos uma descrição da flecha. Aqui nós temos flecha homicida e consigo ponta farpada. A ponta da flecha era farpada, cortante, tudo bem? Tinha farpas. Anyways, depois Iracema quebrou a flecha, deu a haste, guardando consigo a ponta farpada. Pessoal, vamos nos atentar aos verbos aqui. Notem que há uma sequência. Ela quebrou a flecha, ela deu a haste ao desconhecido. O que é dar a haste ao desconhecido, pessoal? É livrar-se da haste, tá? Ela jogou a haste da flecha ao longe. Ela deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. Então veja os verbos. Quebrou, deu, guardando. Aqui nós temos uma sequência dinâmica, tá? Uma sequência do que se desenvolve na trama. E aqui um marcador cronológico, depois, tudo bem? Então, no que tange às sequências tipológicas, é correto afirmar que o texto apresenta trata-se de uma sequência narrativa, tá, pessoal? Nós temos um encadeamento de fatos aí. O foco é o avanço na história, o encadeamento dos fatos, a sequência dos acontecidos, e não a descrição. Ainda que haja aqui flecha homicida e ponta farpada, tá? Uma sequência descritiva com adjetivos que possibilitam a construção de um texto estático. Não é um texto estático, a gente nota dinamicidade no texto. Uma sequência narrativa pela presença de verbos que apresentam uma sucessão de fatos. É isso aqui, tá, pessoal? Uma sequência descritiva pela presença de substantivos acompanhados de adjetivos que os caracterizam. De fato, nós temos o substantivo flecha acompanhado de homicida, nós temos o substantivo ponta, ponta. É um nome que se dá para uma extremidade. Então tá, nós temos ponta acompanhado de farpada. Porém, Iracema, por exemplo, que é o substantivo, é o nome da menina, não está adjetivado, tá? Outra coisa, haste. Haste é o substantivo, dá nome àquela porção comprida ali da flecha, tudo bem? E não está aqui, não fala haste esbelta, por exemplo, tudo bem? Então, nós temos sim alguns substantivos adjetivados, mas não todos. Então a gente corta a letra C também. Uma sequência narrativa pela presença de verbos dos quais se possibilita traçar um perfil do personagem da romance. Pessoal, verbo dá para traçar perfil da atitude, tá? Mas não o perfil de um personagem. O que a gente vai usar para traçar um perfil? Vai usar
adjetivos, tá? E não verbos. Aí o nosso gabarito letra B. Vamos avançar para a 23ª. Quem nunca enganou-se e desobedeceu às sinalizações da vida? Pode ser que houvessem caminhos menos tortuosos, mas as ações não seriam tão beneficentes. Assim, prepara-se armadilhas, ou melhor, o destino sempre as prepara e nós, com bastante sacrifícios, movemos-nos rumo à decisão final. Pessoal, há diversos problemas na construção desse excerto aqui com relação à norma culta, tá? Aqui nós temos nunca palavras de negação, advérbios de negação, eles são chamados termos atrativos para o pronome oblíquo, tá bem? Pronome oblíquo átomo, para ser específico, tá? O que acontece? O que significa ser termo atrativo? Significa que esse ser aqui, ele vai posicionar-se junto ao nunca. O correto é dizer quem nunca se enganou e não quem nunca enganou-se. Por quê? Porque o nunca é atrativo. Então, nós temos aqui um problema de regência verbal, tá certo? Regência verbal, não. Colocação pronominal. Colocação pronominal. Esse é o termo adequado. E desobedeceu às sinalizações da vida. Pessoal, tá faltando uma crase aqui. Quem desobedece, desobedece a alguma coisa. Assim como quem obedece, obedece a alguma coisa ou a alguém. Tudo bem? Não gosto de desobedecer aos meus pais. E não gosto de desobedecer aos meus pais. O verbo desobedecer é regido por preposição. Então, nós deveríamos ter a preposição do verbo desobedecer mais o artigo as, que juntando a preposição com as, artigo, daria gênese aqui ao fenômeno da crase, tá bem? E não há o acento grave indicativo de crase, portanto, mais um erro, um problema de regência verbal. Um problema de colocação pronominal e um problema de regência verbal. 2 erros já. Pode ser que houvesse, tá? Pessoal, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Então, o correto seria dizer, pode ser que houvesse caminhos menos tortuosos. Então, nós temos um problema aqui de concordância verbal, tá? Mas as ações não seriam tão beneficentes. Assim, prepara-se... Pessoal, o que se prepara? Preparam-se armadilhas, tá certo? O sujeito aqui, a qual o verbo se refere, está no plural. Portanto, esse verbo deveria também estar flexionado no plural. Então, o correto a dizer não é prepara-se armadilhas. O correto a dizer é preparam-se armadilhas. Tudo bem? Então, mais um errinho aqui. Ou melhor, o destino sempre as prepara e nós com bastante sacrifícios. O correto seria bastantes sacrifícios, tá, pessoal? Pessoal, para saber se o bastante ele é adjetivo ou se ele é um advérbio, tá bem? Basta substituir por muito, muito. Ah, Thalys, você está me dizendo que o bastante pode ser um adjetivo? Exatamente o que eu estou dizendo. Veja só. Se alguém perguntar para mim, você precisa de mais dinheiro? E suponhamos que eu esteja super abastado. Eu vou dizer o seguinte, não, isso é suficiente. Não, isso é suficiente. Ou não, isto é suficiente, tá bem? Então, suficiente nesse caso poderia ser substituído por bastante. Então, eu diria o quê? Isto é bastante. Então, bastante, nesse caso, estaria substituindo suficiente. E suficiente é um adjetivo, entendem? Então, vejam bem. Nesse caso aqui, se eu substituir bastante por suficiente, com suficientes sacrifícios. Pessoal, outra estratégia também é substituir por muito, tá? Com muitos sacrifícios. Não faz sentido eu dizer com muito sacrifícios. Faz sentido eu dizer com muitos sacrifícios. Então, esse bastante aqui, ele é um advérbio e, portanto, deveria estar flexionado no plural. Mais um erro aqui só nesse trecho. Tá vendo, pessoal? Como a norma culta ela é cheia de detalhes, muitas vezes a gente lê um trecho como esse e fala, não há erro. Mas há erros sim, e esses erros serão apontados pelas
afirmativas, pelas alternativas. Então vamos checar. Movemos-nos rumo à decisão final. O trecho pode ser... Vamos julgar as alternativas agora, hein? O trecho pode ser classificado como uma narração. Vamos ver. Quem nunca enganou-se e desobedeceu às sinalizações da vida? Pode ser que houvessem caminhos menos tortuosos, mas as ações não... Pessoal, não pode ser classificado como uma narrativa, tá? Não tem características de narrativa. Cadê o personagem? Cadê a cronologia? Onde está a trama, o clímax? Onde está? Onde estão? Não procede. Quem mais que tem a 1? A letra C e a letra E. Portanto, só ficamos entre a B e a D. A 2 a 2 está presente nas duas. Vamos julgar 2. Vamos por parte. Há 2 casos de inadequação à norma culta, em se tratando de mecanismos de regência. Um verbal e outro nominal. Pessoal, nós vimos que há erros, tá bem? Há um problema quanto à ortografia, a saber, a palavra beneficente. Pessoal, beneficente não está escrito incorretamente, tá? A grafia de beneficente está correta nesse caso. Por exemplo, jantar beneficente, bingo beneficente. Aqui, a questão está dizendo que deveria ser escrito beneficiente, e não é. A 3 não procede. Portanto, aquela que tem a 3 a gente já corta. Restou quem? Restou a alternativa D. Portanto, a 5 está correta e a 2 está correta. Então, quando a questão fala que há 2 casos de inadequação à norma culta, em se tratando de mecanismos de regência, um verbal e outro nominal. Então, de fato, onde está o erro de regência verbal? Aqui, ó, desobedeceu às sinalizações, faltou a preposição. E a regência nominal? A regência nominal, vamos ver se a gente consegue encontrar. Regência nominal aqui no caso de bastantes, tá, pessoal? Que deveria ser bastantes. A 2 está correta. Regência verbal, erro de regência verbal e regência nominal. Vamos à quinta. O que afirma a quinta? Há 3 casos de incorreção no uso dos processos de concordância. Nós vimos isso já. De acordo com a norma culta, 2 verbais e 1 nominal. Então aqui nós temos um erro também, tá certo? Faltou a concordância em termos de número, tá? Em termos de número. A concordância ele pode ser em gênero, número e grau. Faltou concordar em número aqui. E nós temos os erros já apontados aí de regência verbal. A saber, desobedecer e algum outro. E prepara-se, tá? Que deveria ser preparam-se. Na verdade, os 2 erros de concordância preparam-se e houvessem, tá? Enfim, pessoal, isso aí a gente vai chegar na resolução dessas questões, a gente vai resolver um monte dessas. Portanto, gabarito letra D, vamos avançar para a 24ª. Do ponto de vista da tipologia textual, o texto em estudo pode ser classificado como antídoto à ressaca virtual. Pessoal, então aqui nós temos um texto da Veja, tá? Abril Educação, entretenimento, note que está classificado como entretenimento. Antídoto à ressaca virtual. Note o seguinte, do ponto de vista da tipologia textual, o texto em estudo pode ser classificado como, então nós teremos de classificar esse texto de acordo com seu tipo textual. Note que há assinatura, veja só, José Francisco Botelho, publicado na revista Veja, em 2019. Pessoal, agora eu quero que você responda aí do outro lado. Quando eu tenho a assinatura do autor, o nome do autor, é muito provavelmente que seja, exatamente, um artigo de opinião. Então vamos lá. Antídoto à ressaca virtual. A cura do cybervício está em uma invenção ancestral, o livro. Então note que nós já temos aqui aparentemente uma opinião, tá? Aparentemente uma opinião. Por quê, pessoal? Porque a notícia ela traz o texto de forma objetiva. Vamos ver se a gente encontra essa objetividade aqui. Sócrates não gostava de livros, ao menos é o que sugere certa passagem em Fedro, de Platão. Para demonstrar que o diálogo pessoal é superior à leitura, Sócrates conta a seguinte parábola sobre a invenção da escrita. O deus egípcio Tot foi criador das artes e ciências, terminando o rol de inovações. Beleza, ele conta o caos. O discurso antilivresco de Sócrates, note que aqui, ó, antilivresco é um adjetivo, tá, pessoal? Pode ser um neologismo, que é a criação de uma palavra nova
aí a esmo do autor, na telha dele, deu na telha, vou criar uma palavra nova, ele cria, ele pode fazer isso e a gente chama esse fenômeno de neologismo. Anyways, o discurso antilivresco de Sócrates é dos primeiros exemplos do que mais tarde seria chamado de ludismo. A ideia é que o avanço tecnológico acabará nos conduzindo, olha só, acabará nos conduzindo. Pessoal, aqui nós temos uma linguagem pessoal, tá? A linguagem é objetiva? É, pessoal, eu posso ter linguagem pessoal objetiva e eu posso ter linguagem pessoal subjetiva. No caso de um poema, na linguagem emotiva, em que eu falo dos meus sentimentos, eu estou presente no texto, há pessoalidade no texto, mas a linguagem é subjetiva. Contudo, no caso do artigo de opinião, eu estou presente no texto como autor, mas a linguagem que eu uso é objetiva. Então, cuidado para não confundir pessoalidade e impessoalidade com subjetividade e objetividade. Eu posso ter um texto que ele é pessoal, mas ele é objetivo ou subjetivo, e eu posso ter um texto eu posso ter um texto impessoal e subjetivo? Eu posso ter sim, tá? Em que eu falo da emoção de um personagem, por exemplo. Eu como narrador, observador, na verdade como narrador onisciente, por exemplo. Eu posso muito bem falar dos sentimentos de um personagem de forma objetiva. Mas avançando, pessoal, o que acontece? Vale notar também, num ponto, Sócrates estava certo. Vale notar também que, num ponto, Sócrates estava certo. A introdução da escrita alterou a forma como o cérebro humano funciona. Pessoal, eu vou resumir a história aqui, tá? E o que mais a gente tem? Alegar falta de tempo é auto-engano. Meia hora de leitura concentrada todos os dias é o suficiente para salvar a nossa alma. Isso aqui é a opinião do autor. Veja bem, eu posso ter muito bem um sujeito que está super deprimido, ele leia 3 horas por dia e a alma dele não se salve e ele continue afundado na depressão dele. Então isso aqui é uma opinião do autor que ele desenvolve, trazendo aí termos até da cultura erudita, da filosofia clássica, tá certo? Ele fala em Sócrates, ele fala na mitologia grega, que eu acredito, tá? Deus egípcio, mitologia egípcia, aliás, tudo bem? Então, pessoal, é um texto dissertativo. Apesar de nesse parágrafo aqui, ó, entre aspas, haver características de uma narração, se falasse, por exemplo, a linguagem predominante no primeiro parágrafo e isolasse o trecho que conta a criação aí do livro por esse deus grego Thor. Vamos supor, deus grego não, deus egípcio. Nesse caso nós teríamos sim a narrativa, mas está falando do texto como um todo. Portanto, não é injuntivo, nós não temos verbos no imperativo, e prescritivo é sequer uma tipologia textual. Ou se o é, se prescritivo é uma tipologia textual, eu desconheço, tá? E vamos seguir, pessoal, 25ª. Quais são as tipologias textuais predominantes no texto? Então nós temos 3 textos aqui. Nós vamos ler os 3 textos, Thales? Nós leremos sim, tá? Vamos lá, pessoal. 20 anos sem Diana. Morte da princesa deixou o mundo de luto e abalou a monarquia. Lady Di morreu no dia 31 de agosto de 97 em um trágico acidente. Note, pessoal, que trágico aqui é um traço de opinião, de subjetividade, mas é admissível, tá? No que diz respeito à linguagem jornalística. Não é interessante na linguagem de notícia, a linguagem informativa, você adjetivar aquilo que se diz. Quando você adjetiva aquilo que se diz, já começa a surgir uns traços da sua presença no texto. E quando você quer noticiar, você quer informar, você não quer estar presente no texto. Você quer trazer de modo objetivo a informação. Anyways, acidente de carro. Apesar de não ter direito ao título de nobreza em razão de seu divórcio do príncipe Charles, britânicos exigiram uma homenagem à altura daquela que foi o símbolo de uma geração. No dia 31 de agosto de 97, a princesa Diana morreu em um acidente de trânsito em Paris. Durante uma semana, até o funeral acompanhado por uma multidão, o Reino Unido passou por um momento de luto sem precedentes que estremeceu a monarquia. Divorciada há um ano do príncipe Charles, a mulher de 36 anos e seu namorado, o produtor de cinema egípcio Dori Al-Fayed, foram perseguidos durante todo o verão no Mediterrâneo pelos paparazzi. No dia 30 de agosto, o casal chegou durante a tarde a Paris e foi jantar no Ritz, um hotel de luxo da praça de Vendôme.
Antes de tentar deixar o local de modo discreto por volta da meia-noite em um Mercedes, antes de tentar deixar o local de modo discreto por volta da meia-noite em um Mercedes. Perseguido por fotógrafos que estavam em uma motocicleta, o automóvel entrou em alta velocidade em um túnel e bateu em uma pilastra de cimento. Diana foi retirada pelas equipes de emergência do Mercedes destruído. Dodge Al-Fayed e o motorista, que segundo a investigação tinha um nível elevado de álcool no sangue, morreram na hora. O segurança ficou gravemente ferido. 7 fotógrafos foram detidos. No dia seguinte, as fotos do acidente foram vendidas para revistas por $1 milhão. A princesa, que sofreu uma grave hemorragia interna, foi transportada para o hospital Pitié-Salpêtrière. Eu não sei pronunciar francês, pessoal. Às 4 horas, foi declarada morta. O embaixador da França ligou para os assistentes da Rainha Elizabeth II em Balmoral, na Escócia, onde o Duque de Edimburgo, o Príncipe Charles, e seus filhos, os príncipes William, então com 15 anos, e Harry, de 12, passavam o verão. Primeiro texto, pessoal, vocês notem que o foco é a informação, o foco é a notícia, tá? Remete ao passado? Remete sim. Por quê? É uma notícia que fala de algo que aconteceu há 20 anos. Então, natural, tá? Mas vocês notem que não há juízo de valor, não fala, por exemplo, o que provocou praticamente aqui a morte da Diana foram os fotógrafos perseguindo eles para tirarem foto numa moto. E o motorista, tentando fugir dos babacas, bateu na pilastra de concreto. Mas o que acontece? Não faz juízo de valor acerca disso. Agora vamos lá. O Reino Unido acordou de luto. Sem conter as lágrimas, centenas de londrinos começaram a depositar flores diante dos palácios de Buckingham e Kensington, a residência da princesa. Com a voz embargada pela emoção, o então primeiro-ministro trabalhista Tony Blair prestou uma homenagem à princesa do povo. O mundo inteiro expressou consternação com a morte. O presidente americano Bill Clinton disse que estava profundamente entristecido. Na Índia, Madre Teresa rezou por Diana. Michael Jackson, consternado, cancelou um show na Bélgica. Os paparazzi foram os primeiros acusados. O irmão de Diana, Charles Spencer, culpou os tabloides, que, segundo ele, tinham sangue nas mãos. Criticada, a imprensa popular elevou Diana ao patamar de ícone. Nasceu Lady, depois foi nossa princesa. A morte fez dela uma santa, escreveu o Daily Mirror. O fervor popular era cada vez maior. Pessoal, então, nós temos outro texto aqui que o foco é na informação. Me aponte opinião aqui. Ó. Aqui fala que o irmão dela culpava o tabloide, tá? O mundo inteiro diz que parte dos familiares... aqui diz que os paparazzi foram acusados, mas o jornal ele se exime, ele se isenta, ele fala, não, eu não sei dizer, eu estou dizendo aqui que os paparazzi foram os primeiros acusados, tá? É o que o jornal faz. Então, mais uma vez, o foco é a informação. Monarquia. A organização do funeral foi um quebra-cabeças. Desde seu divórcio, Lady Di não tinha mais direito ao título de Alteza Real ou a uma cerimônia nacional. Mas os britânicos exigiam uma homenagem à altura de sua rainha dos corações. O descontentamento da opinião pública aumentava à medida que se prolongava o silêncio da família real, que permaneceu entrincheirada em Balmoral. Furiosos com a ausência de uma bandeira a meio-mastro no Palácio de Buckingham, os jornais exigiam um discurso da rainha aos súditos. A família real nos abandonou, criticou o jornal The Sun. Ferida, Elizabeth II se resignou a prestar uma homenagem a uma nora que nunca desejou. Em uma mensagem exibida na quinta Agente Técnico Forense, televisão, a segunda em 45 anos de reinado, antes de se inclinar publicamente diante do caixão. Se os Windsor não aprenderam a lição, não vão apenas enterrar Diana, mas também o seu futuro, advertiu o jornal The Guardian. Se os Windsor não aprenderam a lição, não vão enterrar Diana, mas também o seu futuro. Então nós temos aqui o jornal lá, The Guardian, provavelmente um jornal britânico, meio que alfinetando a família real, dizendo para eles se manifestarem em razão da morte da princesa, que seja. Uma pesquisa publicada na época mostrava que 1 em cada 4 britânicos se declarava a favor da abolição da monarquia. No dia seguinte, quase 1 milhão de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre em silêncio, interrompido apenas pelo choro dos presentes e pelo som dos sinos. Cabisbaixos, William e Harry caminharam atrás do caixão, ao lado do príncipe Charles, do duque de Edimburgo, o príncipe Philip e do conde Spencer,
diante dos olhares de 2,5 bilhões de telespectadores ao redor do mundo, na abadia de Westminster. Na abadia de Westminster, 2.000 convidados, entre eles Hillary Clinton e Tony Blair, Luciano Pavarotti, Margaret Thatcher e Tom Cruise assistiram à cerimônia. Elton John interpretou a canção Candle in the Wind, com uma alteração na letra para homenagear Diana. Durante a tarde, a princesa foi sepultada em uma cerimônia privada em Althorp, noroeste de Londres. Desde então, descansa em um túmulo em uma ilha que foi a residência de sua família. Pessoal, nós temos aqui um texto cujo foco é a informação. Você note que não tem opinião, tá? Esse texto aí não tem opinião. Então, o que dá para tirar? A argumentação. Tem argumentação aqui, tem argumentação aqui. Tudo bem. Agora, vamos a outra coisa. É injuntivo? Note que o texto descreve em alguns momentos, veja só, o texto descreve o Mercedes, meia-noite, mas vamos lá. Hotel de luxo, tudo bem. Vamos julgar, pessoal, se o texto é injuntivo. Tá? Injuntivo, há verbos no imperativo, é o tutorial, é a receita, tudo bem? Nós temos traços de texto injuntivo aqui? Não temos. Não temos traços de texto injuntivo. Portanto, onde tem injuntivo, a gente corta. É só analisar com atenção, tá? Que a gente não encontra traços de texto injuntivo. Portanto, restou exposição e narração. Tudo bem? A gente encontra, sim, fortes características de exposição e nós temos aí, digamos assim, salpicado no texto, tá? Pitadas de narração, certo? Então a narrativa aqui de que o acidente aconteceu, que é meio que o clímax da história. Você tem tensões ali entre o povo britânico e a monarquia, porque eles não queriam se manifestar, como se a Diana não fosse nada da família. Anyways, nós temos aí uma exposição e uma narração. Vamos avançar, pessoal. Um texto pode ser escrito a partir de várias tipologias textuais, mas quase sempre há uma que é a predominante. No texto de Marta Medeiros, pode-se perceber que a tipologia textual que predominou foi. Então nós temos o texto de Marta Medeiros aqui, pessoal. Recomendo demais a leitura desse texto. Então, se brincar, a gente lê ele aqui agora, tá? Nós leremos ele agora, pessoal. É um texto que vale a pena ser lido. Vamos lá. Todos sonham com um Brasil mais íntegro e desenvolvido. Todos que sonham com um Brasil mais íntegro e desenvolvido batem na mesma tecla, a de que devemos investir maciçamente na educação. Bato nessa tecla também, mas às vezes meu desânimo faz com que não acredite nem nisso. Ao ver a matéria que foi ao ar no Fantástico sobre médicos e dentistas que embolsam salários sem comparecer aos plantões, deixando centenas de pessoas doentes sem atendimento, pensei, isso lá é problema de falta de educação? São profissionais que fizeram faculdade, tiveram formação acadêmica. Não passaram a infância soltos pelas ruas, e mesmo assim não possuem o menor senso de compromisso e ética. São tão corruptos quanto os políticos que eles xingam em mesas de bar, pensando que são diferentes. Aí lembro daquela piada que diz que Deus criou o Brasil com uma natureza exuberante, um clima espetacular, um solo fértil, uma abundância de rios sem risco de terremotos. Mas espera para ver o povinho que vai ser colocado ali. O povinho somos todos nós. Uns sem nenhum caráter, outros com algum caráter, mas fazendo suas picaretagens habituais, e outros com um caráter muito bom, porém molham a mão do policial para evitar uma multa e bebem antes de dirigir. Ninguém é perfeito. Generalizando, somos um povinho essencialmente egoísta, pensamos apenas no nosso próprio bem-estar, e ainda por cima, vulgares, loucos por dinheiro, todos emergentes, querendo mais, mais, mais. O governo rouba de nós através de impostos que não são revertidos em benefícios sociais e a gente desconta passando a perna em quem estiver por perto. Seguimos morrendo no trânsito, a despeito das campanhas de conscientização, pois somos arrogantes. Achamos que nada pode dar errado conosco e se der, a culpa será sempre do outro. Obediência, respeito, espírito coletivo, nada disso pegou no Brasil. Nem vai pegar. A miséria pode diminuir, o poder aquisitivo aumentar, haver mais emprego, mais crianças na escola, tudo ótimo, mas não soluciona a raiz dos nossos problemas, a índole. Algo que se depura em casa, na infância, no ambiente familiar. Mas quem vai regulamentar isso? Como controlar as regras internas? Quem vai determinar o que é legal e ilegal entre quatro paredes? Cada lar é um país. Somos milhões de presidentes. Está tudo nas nossas mãos.
um poder transformador. Se soubéssemos fazer a coisa direito, talvez a história pudesse ser outra. É o que diz aqui Marta Medeiros, tá, pessoal? Então vejam aqui, ó, que fortes marcas de opinião, tá? Fortes marcas de opinião, a gente encontra a opinião posta de modo objetivo e aqui, ó, a autora Marta Medeiros. Nós temos aqui blog, tá bem? Itatiaia, blog. E pessoal, veja só, somos um povinho essencialmente egoísta. Isso aqui é a opinião da autora, tá, pessoal? Uma opinião posta aí de forma dissertativa, claramente um texto argumentativo. Não é expositivo, não é descritivo, não é narrativo. A autora tece um comentário crítico em relação ao comportamento do brasileiro. E a gente nota claramente que é uma crítica, tá? É possível notar isso pelos adjetivos. Veja só, egoísta, tá? Nós somos egoístas, nós somos arrogantes, tá? Marta Medeiros pesa a mão aí na adjetivação ácida para criticar o leitor, o povo brasileiro, e se inclui nisso quando diz o quê? O povinho somos todos nós. 27ª. O texto, em função de sua natureza, é objetivo de composição. Se classifica como, o texto, em função de sua natureza e objetivo de composição, se classifica como... Pessoal, então está aqui o texto 1, tá? É um texto forte. É da banca IDIB, detalhe que é da IDIB, tá? É a nossa banca. A gente vai ler aqui rapidinho e matar a questão. Vamos lá. Paraíba. Mãe é presa acusada de não socorrer filho de 3 anos que morreu afogado. Então vamos à leitura, pessoal. É o seguinte. Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil na Paraíba porque teria visto o filho de 3 anos se afogar em uma piscina do município de Mari, Paraíba, a 77 quilômetros de João Pessoa, e não socorreu. O caso aconteceu ontem à tarde. A mãe foi indiciada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, abandono de incapaz, maus tratos e negligência. A polícia está finalizando o inquérito com as qualificadoras para entregar o caso ao Ministério Público Estadual. O nome da acusada não foi divulgado. Ela está presa na delegacia de Mari, aguardando a audiência de custódia que deverá ocorrer nesta terça-feira. O juiz decidirá se a mulher continuará presa ou responderá às acusações em liberdade. Testemunhas relataram à polícia que a mulher e os 2 filhos chegaram ao clube por volta das 17 horas e o menino de 3 anos caiu na piscina destinada a adultos. Desesperado, o outro filho de 9 anos saiu em busca de ajuda. Ele encontrou um policial militar que entrou na piscina, retirou o menino já desfalecido e tentou reanimá-lo. A criança foi levada para uma policlínica do município, mas morreu. A mãe ficou olhando o filho se afogar, não socorreu nem chamou ninguém. Ela ficou o tempo todo ao lado da piscina olhando. Durante o socorro, ela não esboçou nenhuma reação. Estamos investigando como a criança caiu na piscina, se foi empurrada, afirmou o delegado Francisco de Assis Araújo. A mãe foi presa em flagrante e levada para a delegacia de Sapé, responsável pelo plantão do fim de semana. Hoje, a mulher foi transferida para a delegacia de Mari. Segundo a polícia, ela permaneceu calada durante o depoimento e não tem advogado. Ela deverá ser assistida por um defensor público durante a audiência de custódia e todo o processo criminal. O corpo do menino foi levado para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal de João Pessoa para ser submetido à necropsia. Detalhe, pessoal, que necropsia também é o mesmo, pode ser tanto necropsia quanto necrópsia, tá? E necrópsia é o mesmo que autópsia. Anyways, até às 15 horas a família não havia retirado o corpo para o sepultamento. Pessoal, agora vamos lá. Esse texto aqui, ele é um texto que vale se atentar, tudo bem? Vejam só, o texto em função de sua natureza e objetivo de composição. Então notem, aqui está no texto foi publicado no site UOL, tudo bem? É um texto descritivo, pessoal. O foco aqui é a adjetivação do menino, da cena, do ambiente, da piscina, do estado da mãe. Não é descrever. O foco não é descrever. Bem, ainda que haja descrições, o foco não é descrever. Dissertar, onde está a opinião aqui? Você encontrou opinião? Alguém faz juízo de valor da atitude da mulher? Alguém fala, nossa, que mãe displicente, que mãe negligente, nossa, que absurdo. O jornal fala isso, pessoal? Não fala. Nós temos aqui a informação nua e crua, tudo bem?
É um texto dramático? Nós temos aqui falas, tudo bem? Indicações de entonação? Não. É um texto injuntivo, onde há imperativos, por exemplo, pegue, faça, traga, leve, parafuse. Temos isso? Não temos. É um texto dramático? Detalhe. Pelo objetivo, textos dramáticos, pessoal, são textos para peças de teatro, tá? São textos para serem encenados, um script de uma peça, de uma novela, de um filme, de uma série, isso é um texto dramático. Mas aqui, não, o objetivo não é dramatizar, o objetivo é informar, ainda que vala-se da narração para isso, tá? A afirmativa que melhor cabe aqui é narrativa. Agora detalhe, pessoal, nós temos o texto, eu ia marcar narrativo, mas quase, cara. O que acontece? Esse texto não é narrativo. Não é narrativo. O que eu falei aqui? Eu risquei dissertativo sob o seguinte pretexto. Eu falei assim, você encontra opinião aqui? Não, não tem opinião. Tá certo? Mas detalhe que a dissertação ela não é só dissertação argumentativa. Ela é um texto, a dissertação ela pode ser argumentativa e pode ser também informativa, conforme a gente vem aqui, ó. Expõe fato, acontecimento, notícias. É a dissertação expositiva ou informativa. Então esse texto, esse texto ele pode ser informativo sim, tá? Ele vai ser informativo, dissertativo, dissertativo informativo ou dissertativo expositivo. Gabarito letra B. Procede? Diz que é narrativo. Tá vendo, pessoal? Pessoal, eu discordo do gabarito, tá? Mas, Thales, você está sendo um mau perdedor. Você está sendo um mau perdedor. Não, pessoal, isso aqui, qual o objetivo desse texto? Isso aqui não é uma notícia? O objetivo não é informar, tá certo? Tudo bem que narra um acontecimento, mas eu entendo que deveria ser dissertativo. Gabarito, narrativo e fica narrativo, tá, pessoal? Fica esse gabarito como narrativo aí. Nas duas primeiras vezes que eu respondi, eu acertei. Eu errei aí respondendo com vocês agora. E nós temos o comentário dos colegas aqui. Os colegas dizem que é narrativo também, tá? Anyways, pessoal, aqui nós temos um texto, você há de concordar comigo, que ele tem característica de notícia, dissertativo e informativo, mas também é uma narrativa, em que a gente tem ambiente, personagem. Então esse é o tipo de questão aqui, você fica muito em dúvida na prova, tá? E talvez você possa argumentar dizendo que eu estou sendo um mau perdedor. Mas entre dissertativo e narrativo, é aquela questão meio loteria, tá? É aquela questão meio loteria. O gabarito da banca é narrativo. E de fato, tem amparo para isso. De fato, tem amparo para isso. Por quê? Tem personagem, tem ambiente, tem cronologia. O que mais que tem? Nós temos o pente. Tem narrador, tudo bem? E o pente, ele é o quê? Personagem, tem personagem. Os meninos, o policial, a mulher. Tem espaço, o clube, a piscina. Tem narrador, tem tempo e tem enredo. Tem enredo? Tem. Eles chegam no clube, o menino cai na piscina, o policial tenta tirar, mas o menino já morreu, ela vai presa e o corpo do menino está no IML. Então tem clímax, tem desfecho, tem tudo, tá? O gabarito é letra D. Mas note que poderia ser muito bem, dissertativo e informativo, tá? Por quê? Porque dissertar é escrever sobre alguma coisa. No caso da dissertação argumentativa, a gente escreve com o objetivo de convencer. No caso da dissertação expositiva ou dissertação informativa, a gente escreve com o sentido de expor. Então concordem comigo, pessoal, que poderia ser muito bem letra B também, tá? Vou deixar essa aí. Nesse excerto de sentença, há predominância do tipo textual. Então veja só, leia o texto abaixo retirado de uma sentença. Responda à questão. Oficie-se a ouvidoria judiciária encaminhando-se cópia da presente sentença. Sem prejuízo, cumpra o cartório determinado a folha 480, quarto parágrafo, procedendo-se o traslado e o despensamento necessários. Traslado e despensamento, notem essa concordância aqui, tá, pessoal? O adjetivo necessários concorda com traslado e despensamento necessários. Publique-se, registre-se, intime-se. Fulano de tal, juiz de direito. Tudo bem?
Então aqui nós temos um trecho de uma sentença, e nesse excerto a predominância do tipo textual injuntivo. Thales, por que injuntivo? Porque ratificam orientações que configuram ordem. Lembrando, verbo no imperativo, texto injuntivo no que diz respeito à tipologia textual. Se a gente estiver falando de funções da linguagem, se estivermos falando de funções da linguagem, verbos no imperativo vão caracterizar a figura de linguagem apelativa ou conativa, cujo objetivo é convencer o leitor. Anyways, pessoal, vamos seguir, 29ª. No que se refere aos conceitos relativos às técnicas de redação, sabe-se que a narração é um relato de fatos vivenciados por personagens em sequência temporal coerente. A estrutura básica de uma narrativa ordena-se sequencialmente por... Pessoal, está falando da estrutura. A estrutura básica da narrativa tem uma sequência, e eu apresentei para vocês uma sequência similar aqui, veja só. Início, desenvolvimento, clímax e desfecho. Tá? Esse início aqui, onde se apresentam os personagens, se constitui um ambiente, depois a história vai crescendo, vai crescendo, a tensão entre as personagens e a situação aumenta, você tem o fato principal, que é o clímax, e a história termina. Tá, beleza? Então essa aqui é uma ordem aí que se pode estabelecer. Então, no que diz respeito a essa ordem, começa pelo conflito, do nada eu jogo o conflito lá? Pode ser que sim, alguns textos começam assim, mas não é a ordem tradicional, tá? Não é a ordem básica. O padrão é o quê? Apresenta, se tem o conflito, que é o aumento de tensão, o clímax e o desfecho, tá, pessoal? Essa é a sequência e, portanto, o nosso gabarito. 30ª. Nós temos um texto aqui, a transmissão da Zika, essa questão é do IDIB, tá? Detalhe, essa questão é do IDIB. Transmissão da Zika por pernilongo comum requer mudança radical em medidas de controle. Então tá, quanto à classificação do texto, é possível afirmar que... Vamos lá, pessoal. Vamos à leitura do texto. A bióloga Constância Aires, da Fiocruz, Pernambuco, fez uma descoberta inédita que tem o potencial de proporcionar um salto no conhecimento dos cientistas sobre o vírus Zika e mudar radicalmente a estratégia brasileira de prevenção dele. Aires conseguiu encontrar pela primeira vez pernilongos carregando vírus na natureza. Na quinta-feira, a Fiocruz anunciou oficialmente que o mosquito Culex quinquefasciatus, conhecido como muriçoca ou pernilongo doméstico, também pode transmitir o vírus que causa microcefalia e malformação em bebês. Até então, cientistas acreditavam que o mosquito Aedes aegypti era o principal vetor do vírus no Brasil. Agora, de acordo com Aires, os cientistas precisam determinar qual das duas espécies é a mais importante na epidemia de Zika no Brasil. Durante o anúncio, a Fiocruz afirmou que, até que se compreenda a importância do pernilongo na epidemia, a política de controle da Zika continuará focada no Aedes aegypti. Mas, dependendo dos resultados, seria necessária uma mudança radical na atual estratégia atual de controle da epidemia, afirma a pesquisadora. Não existem estratégias de controle do Culex no Brasil. Isso vai ter de mudar radicalmente, diz. Pessoal, quanto à classificação do texto, é possível afirmar que, vamos lá, notícias, tá? Olha a fonte, veja a fonte. Notícias, UOL, saúde, últimas notícias. Transmissão de Zika por pernilongo comum requer mudança radical em medidas de controle. Então, pessoal, veja só. Quanto à classificação do texto, é possível afirmar que é dissertativo informativo? É um texto dissertativo informativo, é a tipologia básica das notícias, tá, pessoal? Narrativa? Não. Nós temos narração no texto? Temos. É narrado a descoberta da pesquisadora, mas não é o tipo textual predominante. É predominantemente descritivo, procede? Predominantemente descritivo? Não, há descrições aí, pessoal, mas o que predomina não é a adjetivação. É exclusivamente dissertativo? Pessoal, um texto dissertativo, um texto exclusivo... O que seria um texto exclusivamente dissertativo? Eu conheço o texto que ele é dissertativo argumentativo ou o texto que ele é dissertativo informativo, mas um texto exclusivamente dissertativo é um texto que simplesmente escreve sobre algo, tá? E nesse caso, nós não temos um texto que simplesmente escreve sobre algo. Nós temos um texto que escreve sobre algo com o propósito de informar, tá? De informar. É o objetivo. Gabarito, letra A,
vamos para a 31ª, questão do CESP, tá, pessoal? CESP-SEBRASP. Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item a seguir. Qual o texto precedente? Esse aqui, do Yuval Noah Harari. Uma breve história do amanhã. São Paulo, Homo Deus. Homo Deus, uma breve história do amanhã. Vamos ler, pessoal, essas 16 linhas aqui. São curtinhas, tá? A gente vai ler e vai ter um parecer. Note que há assinatura do autor. Se há assinatura, é indício de artigo de opinião. Vai vendo, tá certo? E se é artigo de opinião, tem estratégia argumentativa, que visa aproximar o leitor das ideias desenvolvidas pelo autor. Pessoal, de cara aqui, se fosse dar um chute, eu chutaria, adivinha o quê? O texto apresenta estratégia argumentativa que visa aproximar o leitor das ideias desenvolvidas pelo autor. É verdade. Texto, objetivo típico de artigos de opinião. E é provavelmente o que a gente tem aqui, tá, pessoal? Veja só, a assinatura do autor. Isso aqui é o extrato de um livro, provavelmente, tá? Homo Deus, uma breve história da manhã. Isso aqui faz uma intertextualidade com um livro cujo nome é Homo Sapiens, uma breve história da humanidade. Então, é um autor fazendo um intertexto aí. Pessoal, é um artigo de opinião e apresenta uma estratégia argumentativa que busca aproximar o leitor das ideias do autor. Procede? Procede. Agora vamos ler com vocês, vamos ler juntos para que a gente identifique essa tentativa de aproximação. A modernidade é um contrato. Primeira coisa que a gente já tem uma opinião do autor, porque para mim a modernidade pode ser muito bem a esperança de um novo tempo. Vamos colocar nesses termos. Todos nós aderimos a ele no dia em que nascemos, de acordo com o autor. E ele regula a nossa vida até a vida, e ele regula a nossa vida até o dia em que morremos. Pouquíssimos entre nós são capazes de rescindi-lo ou transcendê-lo. Então, pessoal, a gente já encontra opinião aí, tá? É a opinião do autor e quem apresenta opinião tem de buscar fundamentá-la por meio de argumentos. Argumento de autoridade, argumento de comprovação, tudo bem? 32ª. Para mostrar ao rei de Portugal o que encontrara na terra descoberta, Pero Vaz de Caminha, tá? Caminha. Aqui a gente tem um trecho aí da carta de Pero Vaz, a carta de Pero Vaz de Caminha, domínio público, tá certo? Um site do governo aí, ou seja, uma carta oficial. Para mostrar ao rei de Portugal o que encontraram na terra descoberta, Caminha utiliza-se de diferentes modos discursivos no trecho. Eu vou ocultar isso aqui. Tá. No trecho, a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Então notem, pessoal, que o que há aqui é a descrição dos nativos, a descrição do índio, a descrição de quem já habitava as terras brasileiras quando os portugueses chegaram à nossa costa, tá? Então verifica-se o uso de descrição. É um índio que está sendo descrito aí, é o nativo brasileiro. 33ª. A respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto, julgue o item que se segue. Então aqui nós temos um texto, tem a assinatura, tá, do autor, indício de artigo de opinião. Qual a fonte? São Paulo, Objetiva, tá com cara de livro isso aqui, tudo bem? Alfabeto da sociedade desorientada. Primeiro, pessoal, sociedade desorientada, note que desorientar, algo que está desorientado, pode ser uma constatação, no caso de uma barata que anda de um lado para o outro, sob efeito de veneno, alguma coisa assim, mas quando a gente fala de uma sociedade, a sociedade pode estar em ordem para mim e desorientada para você. Então é uma questão de opinião, primeira coisa aqui nesse título já. Mas vamos ler e buscar mais traços disso. Raras vezes na história humana o trabalho e a riqueza, o poder e o saber mudaram simultaneamente. Quando isso ocorre, sobrevêm verdadeiras descontinuidades que marcam épocas, pedras miliares no caminho da humanidade. A invenção das técnicas para controlar o fogo, o início da agricultura e do pastoreio na Mesopotâmia, a organização da democracia na Grécia, as grandes descobertas científicas e geográficas entre os séculos XII e XVI,
o advento da sociedade industrial no século XIX, tudo isso representa saltos de época que desorientaram gerações inteiras. Se observarmos bem, pessoal, note que se nós observarmos isso aqui, nós temos o verbo observar flexionado para a pessoa nós no subjuntivo, que é quando caracteriza possibilidade. Então, observarmos aqui remete ao nós. O nós está presente no texto. Nós quem? Eu, leitor, e ele, autor. Esse é o nós. Tá? Essas ondas longas de história, como as chamadas Braudel, tornaram-se cada vez mais curtas. Acabamos de nos recuperar da ultrapassagem da agricultura pela indústria, ocorrida no século XX. E, pessoal, se tem o desenvolvimento aí, tá? Veja só. A nossa desorientação afeta as esferas econômicas, familiar, política, sexual, cultural. É um sintoma de crescimento, mas é também um indício de um perigo, porque quem está desorientado sente-se em crise. E quem se sente em crise deixa de projetar o próprio futuro. Se deixarmos de projetar o nosso futuro, alguém o projetará para nós. Não em função de nossos interesses, mas do seu próprio proveito. Então, uma crítica aí, feita pelo Dominício de Masi, publicado em 2017, tem características argumentativas? Tem. O texto caracteriza-se como dissertativo argumentativo, devido, entre outros aspectos, à presença de evidências e fatos históricos para validar a argumentação do autor. Procede? Procede sim, pessoal. Bora tocar para frente, 34ª, porque restam mais umas outras 3, tá? Restam mais quantas? Restam mais 4. Vamos fechar isso aqui. Essa aqui a gente já resolveu? Já. 34ª. Vamos lá, nós temos 2 textos aqui. Diz estudo de centro da ONU. Critérios adotados, conclusões do relatório. Então temos um estudo da ONU aqui, as conclusões do estudo, os critérios adotados para esse estudo e as conclusões. Um estudo sobre a pobreza, tá, pessoal? Eu adianto. Um estudo sobre a pobreza. E nós temos uma charge aqui, tá? 66, 67, 68. Sorria, mulher. Mais R$2 e estamos fora dessa maldita pobreza extrema. Então, pessoal, faltando R$2 aqui, completa R$70, tá? E 70 é a linha da pobreza extrema aí, isso lá em 2018, tá? Vamos fazer a análise aqui dos propósitos dos textos. A charge a gente consegue interpretar com um pouco mais de tranquilidade. Vamos julgar as alternativas a partir do texto 2, que é essa charge. Ah, Thales, a charge pode ser um texto? Pode sim, pessoal. O que é um texto? Eu tirei a definição daqui? Tirei. Não, tirei, acabei tirando. Mas um texto, pessoal, é tudo aquilo que constitui comunicação, seja pelo uso da linguagem verbal ou não verbal. Vamos seguir. O que diz? Texto 2. Objetivo sobre o propósito comunicativo do texto 2. Levar uma reflexão sobre a situação das pessoas carentes que vivem em domicílios urbanos. Domicílios urbanos são residências urbanas normais, pessoal. Não procede. A situação aqui, o propósito desse texto é criticar, note que está fazendo referência aqui à linha de extrema pobreza e pobreza. Então o que o sujeito diz? Ele fala, olha, se nós juntarmos mais R$2, nós sairemos da pobreza extrema e seremos só pobres. Não pobres extremos. Anyways, levar a uma reflexão sobre pessoas que vivem nas ruas e conseguem ascender socialmente. Pessoal, aqui está falando de um estudo sobre pobreza, certamente fala sobre ascensão social. E o que é ascensão social? É quando eu saio de uma classe inferior para uma classe superior. Daí ascender. Aquilo que ascende, sobe. Tá? E ascender socialmente significa mudar de classe social. Então o que acontece? Fala da ascensão social, fala assim, tá? Deixa essa letra B aí. Levar a uma reflexão de modo satírico. Pessoal, a sátira, ela é típica das charges, tá? Traz uma crítica, satirizar, enxovalhar, trazer um efeito cômico sobre, tudo bem? Sobre a aplicabilidade dos critérios adotados para se definirem limites entre pobreza e pobreza extrema. Ou seja, quem tem R$68 está em pobreza extrema, mas quem tem 71 já não está em pobreza extrema. Está só na situação de pobre. Então note que a diferença entre a pobreza extrema e a pobreza pode ser de R$1 apenas. Então esse texto sim, ao contar das moedas, ele faz essa crítica
a aplicabilidade dos critérios adotados para se definirem limites entre pobreza e pobreza extrema. Mas calma, pessoal, vamos lá. Levar a uma reflexão sobre o impacto que a ascensão social traz para a qualidade de vida das pessoas mais carentes. Aqui não faz uma referência à qualidade de vida, tá? Não faz uma referência. Agora, pessoal, para encontrar se é B ou se é C, a gente vai ter de se valer do texto 1. O texto 1 diz que o seu propósito é informar sobre a situação de pobreza no Brasil com base nos resultados de um estudo. Tudo bem. E o texto, na alternativa C, fala que o objetivo do texto 1 é informar sobre a situação de pobreza no Brasil com base em resultados de um estudo. Então vocês notem que quanto ao texto 1, o que nós temos é a mesma coisa, tá? Tanto na B quanto na C. Porém, a C diz que, e nós temos que analisar o contexto como um todo, tá, pessoal? O texto 1 está falando de quê? Do estudo da ONU que fala da ascensão social, dos critérios, pobreza extrema, pobreza e as classes sociais acima. Então, o que acontece? O nosso gabarito é a letra C, tá? O objetivo do texto 1 é informar com base no resultado dos estudos e o objetivo do texto 2 é satirizar a aplicabilidade desses critérios. 35ª. Em relação à tipologia do texto e às ideias nele expressas, julgue o item a seguir. Qual texto? Esse texto aqui. Nós temos um texto da Diplomatique, tá? O que mais? Vamos dar uma lida aqui no primeiro parágrafo. As tecnologias de informação e comunicação se tornaram peças centrais no debate sobre as inovações de processos sociais na disputa do poder. Poder, que tipo de poder, pessoal? Pode ser poder social, pode ser poder político, pode ser poder econômico, pode ser poder religioso, tudo bem? Então o que acontece? Aqui está falando da tecnologia de informação, as mídias sociais de um modo como um todo, nos processos sociais, que são revoltas, protestos, por exemplo, e disputas de poder, como nas eleições, fake news, essas coisas todas, tá? O que mais que diz aqui no último parágrafo? A produção e a circulação de conhecimento e da informação devem ser pensadas em diferentes perspectivas para investigar as novas práticas sociais nas relações entre informação, conhecimento e poder e a forma como essas práticas sociais mudam os paradigmas da produção e distribuição de conhecimento e informação na sociedade contemporânea. Notem, pessoal, que isso aqui é uma opinião, tá? Isso aqui é uma opinião, é a conclusão do texto que traz uma opinião. Vamos lá. O texto estruturado em forma dissertativa aborda a influência político-social das novas formas de disseminação da informação e do conhecimento. Procede? Procede sim, tá, pessoal? 36ª. Essa aqui é a antepenúltima. Resta só a 37 e a 38 após a 36. Vamos lá. O trecho... Aqui nós temos um texto, tá? Assédio sexual. O chamado assédio sexual é um conceito muito amplo, que abrange condutas que vão desde a mera sedução excessiva e não correspondida até a verdadeira importunação de outras pessoas. A dificuldade de traçar a fronteira entre o que é tolerável e o que afeta a liberdade alheia torna discutível uma incriminação por razões de previsibilidade e segurança. Então tá, pessoal, o que acontece? Vamos lá. Veja só. CM Journal, CM Jornal, opinião, detalhe, assédio sexual. Então note que é uma opinião, assédio sexual, ao menos está categorizado. Não, pessoal, muitas vezes você tem notícia aqui embaixo, mas o texto é um artigo de opinião, então se atenta a isso, tá? Fernanda da Palma, aqui ó, por Fernanda Palma. Quando você tem esse por e o nome do autor, olha, quase fatalmente será um artigo de opinião. Então vai vendo isso, tudo bem? E nesse caso seria opinião sobre o quê? Sobre assédio sexual. O trecho... Esta área relevante para a moral e para a religião pode ser debatida em público em relação a casos concretos, como o que recentemente foi suscitado quanto a um alto dignatário da igreja. A confusão apressada entre a perspectiva moral e o direito pode afetar profundamente as pessoas visadas, expondo-as à humilhação pública e provocando danos irreparáveis. Esse trecho pode ser classificado como um parágrafo que claramente realiza uma sequência. Agora vamos lá, pessoal. Essa sequência ela é expositiva. Veja comigo. Confusão apressada. Note que ela primeiro caracteriza como confusão. Depois diz que, além de ser uma confusão, é uma confusão apressada. Tudo bem? E ela faz uma pergunta. Pessoal, notícias não fazem perguntas. Notícias informam. Notícias trazem informações. Elas não arguem.
informações do leitor, como é o caso que se faz aqui. Aqui, o que se tem, na verdade, é o leitor provocando o leitor não, o autor. O autor provocando o leitor, no caso a autora, né? A autora provocando o leitor à reflexão. Então ela estimula o leitor a refletir. A confusão apressada entre a perspectiva moral e o direito pode afetar profundamente as pessoas visadas. Isso aqui é a opinião dela, tá bem? E ela vai fundamentar. Por que pode afetar? Porque as expõe à humilhação pública e provoca danos irreparáveis. E aí segue. É expositivo? Não, pessoal, tem opinião. E aqui detalhe que tá falando do trecho, tá? Cuidado, pessoal, porque pode trazer muito bem uma narrativa para vocês, pegar um trecho que é descritivo dentro daquela narrativa ou um trecho que é argumentativo dentro daquela narrativa e perguntar assim, qual a tipologia predominante no trecho, no parágrafo, no excerto, que é um fragmento de texto. Então, é aquilo que eu repito. Nós podemos ter um texto que, como um todo, ele tem uma tipologia textual predominante, e vai ter, tá bem? E nós podemos ter fragmentos desse texto que, naquele contexto local ali, se presta a um fim argumentativo, por exemplo. Tá certo? Vamos seguir. Argumentativo, tá, pessoal? Vou dar o gabarito para vocês, é um artigo de opinião, a marca do artigo de opinião é a argumentação. Por quê? Porque o autor apresenta argumentos que fundamentem a sua opinião com o objetivo de você comprar a ideia. A sequência textual escrita no texto 1, a sequência textual em que está escrito o texto 1, e pessoal, detalhe, sequência textual, vou até colocar isso aqui, tá? Tipologia textual, a mesma coisa que, colocar aqui, textual. É a mesma coisa, tá, pessoal? Tipologia textual e sequência textual são a mesma coisa. Detalhe, para o IDIB, tá bem? Veja como o IDIB chama tipologia textual. Ele pode chamar muito bem de sequência textual. Seguindo. Focadas no desenvolvimento de novos produtos e serviços, as empresas de tecnologia da informação que têm de operar sob condições bastante incertas. Atropelei o ponto. Focadas no desenvolvimento de novos produtos e serviços, as empresas de tecnologia da informação têm que operar sob condições bastante incertas. Para tal, uma boa dose de comprometimento e paixão pelo que se faz é realmente importante, mas não basta o sucesso. Não basta para o sucesso. Afinal de contas, os negócios de TI, como qualquer outro, demandam o uso de ferramentas eficazes de gerenciamento para engajar o cliente, aumentar a produtividade ou administrar processos de inovação com êxito. É nesse cenário que, ao longo dos últimos anos, os projetos na área vêm ganhando crescente espaço. Primeiro porque os empreendedores estão cada vez mais conscientizados da importância de se trabalhar com orientação para projetos. Em segundo lugar, devido ao aumento da interação entre o usuário e os analistas de TI. Mesmo com os avanços, no entanto, ainda são muitos os setores e empresas do segmento que operam de forma insatisfatória. Fatores como falta de agilidade no cumprimento das demandas e clientes infelizes com custos e prazos ainda são recorrentes no ramo. Tudo bem? Vale lembrar que o setor de TI, apesar da crise, conta com perspectivas de muito crescimento e geração de oportunidades. Então, por que não lançar mão das melhores metodologias e ferramentas de gestão para potencializar os resultados? Confira 5 lições de gestão de projetos para empresas de TI e alavanque o potencial do seu negócio. Pessoal, detalhe, atenção para isso aqui. Veja aqui, ó, confira 5 lições, alavanque o potencial do seu negócio. Aqui, ao final, nós temos, note que está classificado como notícias, tá? Veja o título do texto. 5 lições de projetos para empresas de TI, tá bem? Pessoal, eu errei essa questão várias vezes quando eu respondi, tá? Várias vezes mesmo, várias vezes. E o gabarito dela, eu não lembro qual é, a gente vai descobrir agora, mas não é descritivo. Note que não há o predomínio de adjetivos aí, tudo bem? Dialogal? Não, nós não temos um
diálogo, nós não temos travessões, marcas de diálogo aí. Esse texto ele vai ser argumentativo, tudo bem, pessoal? A sequência textual em que está o texto 1 é argumentativa. Só vamos aguardar o gabarito, tá? Essa aqui é a questão de número 37, eu vou recarregar a página para que me venha o gabarito. Vou voltar aqui, questão 37. Eu disse que é um texto argumentativo. Aí está, texto argumentativo, tá? Pessoal, é o seguinte, esse último trecho aqui, ó, esse último trecho em que fala, confira 5 lições, alavanque o potencial do seu negócio, tem marcas de texto injuntivo, tá? Verbos no imperativo, marcas de texto injuntivo. Mas notem que esse trecho só aparece aqui ao final. No texto como um todo, o que há é a argumentação, tá bem? A argumentação de quê? De que as empresas estão focadas no desenvolvimento, de que nesse cenário, ao longo dos últimos anos, os projetos vêm ganhando crescente espaço, certo? Vamos para a nossa última questão, 38ª. Julgue a seguir com base no texto ao lado. O texto ao lado é um sujeito com um celular, tá bem? Aparentemente um criminoso aí, caso não, porque ele estaria cobrindo o rosto, tá? 2006. Só falta agora proibir as canetas. O celular é uma arma. A frase tem sido repetida à exaustão. Logo, a solução é bloqueá-lo ou desligar as antenas transmissoras nas proximidades dos presídios, mesmo que a medida isole e prejudique centenas de milhares de cidadãos inocentes, como já ocorre em São Paulo. Em breve, raciocínio idêntico deverá valer para a internet, também usada por bandidos, pedófilos e fraudadores cibernéticos, ou para automóveis, pois eles matam milhares de pessoas por ano no Brasil, ou para a gasolina, porque ela pode ser usada na fabricação de coquetéis Molotov, ou ainda, por absurdo, para as canetas, instrumento usados para preencher cheques sem fundos. Então notem, pessoal, que o autor ele faz uma crítica forte, tá? a essa medida do poder público, das autoridades, de desligarem ou de colocarem inibidores de sinais junto aos presídios. Por quê? Porque aquele inibidor de sinal ele tem um raio de atuação de, digamos, 150 metros ou 1 quilômetro, por exemplo. Então, quando você coloca no presídio um inibidor de sinal de celular, você desliga o sinal da vizinhança inteira, tá bem? E aí, o autor ele fica revoltadaço com isso, ele fica pistola com isso, é o Berraldo Siqueira, tá? O nome do autor, Berrevaldo, que seja. É Berrevaldo, acho que é Berrevaldo. E aí, o que ele fala? Ele fala, vamos proibir as canetas agora, pelo amor de Deus, tá? Então, ele exprime a opinião dele sobre essa questão. Quanto à tipologia textual, esse texto classifica-se como narrativo descritivo, visto que apresenta fatos ordenados de forma cronológica. Nunca que seja um texto narrativo, tá, pessoal? É um texto fortemente argumentativo, portanto está errado aí o nosso gabarito. Pessoal, essas foram as nossas 18 questões, tá? Durante a resolução aí nós vimos que havia 2 questões repetidas. Eu só tenho a agradecer a sua audiência. Eu quero te pedir para seguir a gente lá no @ocivilengenheiro, tá? É o nosso Instagram. Caso você não esteja inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, tudo bem? Inscreva no nosso canal, deixa aquele like maroto pra gente e vamos junto nessa jornada de preparação, pessoal. Daqui a pouco tem mais vídeos aí, tá? Provavelmente gêneros textuais, função da linguagem, tá certo? E vamos junto nessa jornada e quando você for aprovado, me conta aí que eu vou querer comemorar com você. Fique em paz, forte abraço, até mais.